Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional essa manhã. Amém? Hoje é dia 27 de outubro de 2025, uma segunda-feira, semana iniciando, mas o nosso devocional aqui em Ruth acaba hoje, para a glória de Deus. Estamos no capítulo 4 de Ruth. É uma história bem pequenininha e hoje nós chegamos ao final. Amém? Para a glória de Deus. Vamos ler? Boaz se casa com Ruth. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de Boaz tinha falado, ia passando e disse-lhe: o fulano vem cá, assenta-se aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse o remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se hás de redimir, e redimia. Mas se não houver de redimir, declaro-me para que o saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão de Ruth, a Moabita, a mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não me prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio. O homem declarava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunha a Israel. E disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. O nascimento de Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel.
Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed, que é o pai de Jessé, o pai de Davi. Aleluia. O pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Que nós sabemos que da raiz de Davi nasceria o Messias. Então, por isso que no início eu disse que Ruth daria à luz o descendente, né? Um dos que a genealogia de Cristo, né? Ela daria à luz a genealogia de Cristo, porque ela deu à luz ao avô de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi. Então, se você for pegar o estudo direitinho, você vai ver que Davi, passando-se anos, né? Depois que Davi morre, vai a sequência até chegar em José e depois Jesus. Amém? Mas, gente, que história linda, né? Uma mulher que você vê que aqui já mostra uma esperança para Noemi. A mulher da época declarou a Noemi: mais vale uma Ruth do que 7 filhos. Mostrando para Noemi que ela falou, né? Quando ela chegou na cidade, ela disse: não me chame de Noemi, me chame de Mara, né? De amargurada de alma. E aqui as pessoas estão dizendo a ela: tá vendo? Você será nutrida na sua velhice. Você não está desamparada. Houve um resgatador. Ele é o seu remidor. Né? Boaz aqui. Boaz já era um homem que tinha terras, que tinha posses. E ia cuidar de Noemi, cuidar de Ruth. E quando ela gera, as mulheres dizem a Noemi: tá vendo? Não precisa mais você ser amarga. Não precisa mais você ficar chorando, se lamentando. Há esperança. A esperança. Aqui ela mostrou a Noemi um outro olhar. Às vezes nós ficamos paralisadas no lugar da dor. Né? Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. Mas a história não acabou. Ela está viva. Enquanto há vida, há esperança. E aqui, Noemi ficou com ela. Ela aconselhou, porque também foi pela sabedoria dela que tudo isso veio a acontecer. E aqui foi declarado: Ruth vale mais do que 7 filhos. O que o Senhor te entregou vale mais do que a sua perca. É claro que aqui não é que as pessoas estejam descredibilizando os filhos de Noemi. Não, não é isso. Não estou descredibilizando a sua dor. Eu estou dizendo que em meio à dor, o Senhor faz raiar o sol
e te mostra um outro motivo de sorrir. Você pode ter vários motivos para chorar essa manhã. Você pode ter vários motivos para se lamentar. Mas o Senhor está sinalizando para você: há ainda motivo para sorrir. Há esperança. E aqui, Deus, por mais que não eram os filhos de Noemi, mas aqui Boaz, ele fez o papel para que a herança do filho de Noemi, né, da descendência, não paralisasse. Ele ofereceu o filho, por mais que ele tenha feito o filho em Ruth, mas ele fez como a ordem da época. Ele resgatou, tomou ela como mulher, mas o primeiro filho foi da descendência de Noemi. Ele consagrou ao filho que Noemi perdeu. Então, deu continuidade, né? Ali era um neto de Noemi que ela estava segurando. Pela lei de Israel, pela consideração em Israel. Era o neto dela. Era uma continuidade. Era Deus dizendo a Noemi: há esperança. Tá aqui. E ela foi a ama, né? A avó. Ela que cuidou do neto. Imagine, você perde. Olha que eu lembrei de uma coisa agora que eu falei logo no início em relação à morte dos filhos de Noemi, que eu também tinha perdido minha irmã. E não sei se vocês lembram, quem acompanha aqui todo dia deve lembrar, que minha filha e o meu sobrinho nasceram na época que a minha irmã faleceu. Então, o que acontece? Ela segurou nos braços e depois faleceu. A minha mãe cuidou da minha filha, que é Noemi, e cuidou de Rauã, do meu sobrinho. Então, assim, minha mãe, teve uma perca, mas ganhou 2 netos. Era Deus dizendo: a esperança. Olhe a bênção que eu trouxe para sua casa. 2 netos, 2 continuidades de descendência. Bênçãos. Filho é bênção. Quantas pessoas querem gerar, mas não conseguem, infelizmente. E ela recebeu 2 dádivas do Senhor nas mãos. E ela foi a ama dos nossos filhos. Os 2 têm diferença de 1 mês. E aqui, né, você vê como as histórias se unem. Aleluia, como Deus é maravilhoso. E aqui foi a mesma coisa. Eu tenho certeza que a alegria voltou para o coração de Noemi. A alegria voltou, né? Porque houve ali uma perca, mas houve um nascimento, um renascimento também dela como mulher. E você vir de uma cidade sem era e nem beira, sem perspectiva, sem esperança, sem direção, voltou. Eu vou voltar para minha cidade. Lá tem meus parentes, lá tem alguém. E aí, olha só, Deus prepara tudo. Não sei se você vai voltar. Vai voltar porque você não deveria nem ter saído. E depois que você voltar, eu tenho surpresa para você. Então, nem sempre retornar é vergonha. Muitas das vezes as pessoas ficam ali, presas àquela situação, porque não querem retornar, não querem voltar atrás, não querem se arrepender, fica com o coração endurecido, fica naquela situação, mas não quer retornar. Nem sempre retornar significa fracasso. Nem sempre fechar algo significa fracasso, derrota, não.
aqui para Noemi e para mim e para você, pode se tornar um recomeço. Aqui Noemi, eu tenho certeza que ela voltou ali. Para ela, a vida dela tinha acabado. Para ela não sabia mais o que fazer. Mas Deus é um Deus que diz assim: eu quero você aqui. Eu quero você nessa terra. Eu quero você com sua parentela. Eu quero você com essas pessoas. E eu vou honrar você aqui. E você vai ver que nem sempre voltar é para vergonha, mas é para dupla honra. Muitas das vezes na minha vida eu tive que retornar. Saí e até mudei meu padrão de vida, mas depois tive que descer e voltar. E muitas pessoas, você é maluca? Por que você vai voltar? Por que você vai fazer isso? Não, acha aquilo um absurdo. Eu nunca vi como absurdo. É como se eu vou tomar meu fôlego. As coisas não estão dando certo. Eu vou retornar. Vou tomar meu fôlego. Depois eu levanto mais forte. Pense assim. Você vai levantar mais forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o que eu fico admirada é que Deus faz tudo perfeito. Deus não erra em nada. Talvez eu vi um podcast falando sobre isso e vou replicar aqui para vocês. Talvez se órfã lá atrás, que porque Noemi tinha 2 noras. Talvez se órfã não tivesse sido deixada na casa do pai, ela não tivesse vindo com Noemi e Ruth, se ela tivesse vindo, talvez Ruth não pegaria essa bênção. Haveria uma disputa por Boaz. Olha aí, que Deus faz tudo certo. Você tá vendo como é bom? Deus, ele sonda o coração. E ele sabe. E naquele momento, despediram órfã. E órfã foi tranquilamente. Mas Ruth disse a Noemi: ficarei com você. Onde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. Essa foi a declaração melhor dela. O seu Deus será o meu Deus. E onde você morrer, ali morrerei eu. E ela foi com Noemi. Talvez se órfã também tivesse vindo, ia ter uma disputa por Boaz. Mas Deus sonda do coração, Deus disse: não. Despeça a órfã. O que eu tenho é para você. O que eu tenho é seu. Aleluia. Eu quero, Jesus, tudo que o Senhor tem para me entregar em minhas mãos. Você quer? Aleluia. E ele disse: não tem para órfã, não tem para ninguém. O melhor eu vou te entregar pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua humanidade com Noemi. Eu vou te entregar coisa linda em sua mão. Pela sua lealdade, vou te dar um grande amor. E você vai fazer parte da genealogia do meu filho. Gente, o que é isso? Fala pra mim aí. Meu Deus do céu. Deus sonda corações. Às vezes você pode dizer: por que, né? Acontece na vida de umas pessoas e não acontece na vida de outras. Deus sonda coração. Deus sonda.
É por isso que a gente tem que se desprender de muita coisa. É por isso que o Senhor diz que quando você nasce em Cristo, você tem que nascer de novo. Você tem que tirar as rapinas, as raposinhas. Você tem que ir fazendo uma autoanálise. Como dizer? Autoanálise. Você tem que fazer uma autoanálise. E ver o que tá precisando ainda arrancar. Porque mágoa não combina com o Senhor. Amargura não combina com o Senhor. Falta de perdão não combina com o Senhor. Sabe? Preguiça não combina. Falta de fé. Então você tem que começar a ver assim, ó, o que tá faltando para eu pegar aqui essa bênção que Ruth pegou? O que tá faltando? Vai limpando. Mas antes do Senhor, limpa isso. Limpa aquilo. O Senhor sabe que eu tenho essa limitação. Confessa. Confessa. Confesse a sua miséria. Confesse o que está aí dentro, que precisa ser tirado. Fale. Você sabe. Eu sei. Eu sei ainda quais são as raposinhas que eu preciso tirar. Eu sei. Confesse, Senhor, eu não queria ser assim. Senhor, eu não quero mais agir dessa maneira. Senhor, eu não quero mais esses pensamentos miseráveis. Senhor, eu não quero mais essa preguiça. Senhor, eu não quero. O Senhor sabe que isso tem me impedido de avançar. Confesse, fale que você não aceita mais aquilo em você. Mas tem gente que quer pecadinho de estimação, sabe? Tem gente que quer aquele defeitinho de estimação. Eu vou guardar isso aqui, é meu jeito. Seu jeito não, meu amor. Você morreu para você e nasceu para Cristo. É uma nova criatura. Então, o seu jeito, ele tem que limpar. Ele disse que, ainda que nosso pecado seja como escarlata, seja como como se fosse um corante vermelho, algo que é difícil de sair. Mas o Senhor, ele te torna alvo feito a neve. Ele fala que o sangue dele te deixa alvo como a neve. Tira! Bota um coração aqui bondoso como esse de Ruth, a lealdade ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. Aqui ela foi, leal a Noemi, você tem que ser leal a Deus. Faz o que ele tá mandando essa manhã. Limpa teu coração dessa mágoa, dessa tristeza, do que te feriram. Se você ficar olhando para trás, olhando para o que aconteceu, você não vai ver o que tem de novo que o Senhor está esperando lá na frente aqui, ó. Se Noemi ficasse presa lá atrás, ela não ia segurar o neto dela no colo, ela não ia ser nutrida, ela tudo. Vamos dizer, a esperança de Noemi não tinha acabado, porque ela ensinou a Ruth como conquistar Boaz. Porque quando a pessoa realmente ela tá mal, ela só vê miséria. Você não vai conseguir, não. Ele vai nem te olhar. Mas não, faça assim, 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 que vai dar certo. Você vê que nem de tudo estava perdido, porque ela estava amargurada, mas ela queria o bem dela. Noemi queria o bem de Ruth, porque ela queria retribuir o que Ruth tinha feito por ela. Filha, você não quer casar? Você ainda não quer um casamento? Faça assim como eu tô te falando. Mas tem gente que tá tão amargurada que não consegue nem dar um conselho bom à pessoa. Não consegue nem dar um direcionamento de Deus à pessoa. Só consegue ver tragédia. Você senta com a pessoa para conversar, a pessoa só fala o que não presta. Aí quando você vai falar, porque eu tô com esperança nisso, minha filha, eu já tentei, isso não dá certo não. Amargurada. Se limpe, viu, minha filha? Procure limpeza. Foco em Cristo. Quando o nosso foco está em Cristo, não tem espaço para isso aqui, não. Não tem espaço para amargura, para ódio, para tristeza. Quando o nosso foco é no Senhor, ainda que haja perca, a gente... Quando eu falei isso aqui, eu falei em relação à amargura de Noemi, tá? Quando a gente olha para Cristo,
a gente não tem tempo para isso aqui, não. A gente só confia que ele vai fazer. Nós não sabemos como. Como nós não sabemos. Mas a gente tem que ter a certeza e a convicção de quem a gente está servindo. Que é um Deus fiel, zeloso, bondoso, justo, leal. Ele não mente. Ele cumpre o que ele fala. Amém? Glória a Deus. Então aqui foi lindo, né? Boaz conversou com o outro remidor. O remidor não quis, porque ele disse até que compraria, né, a terra na mão de Noemi e cuidaria de Noemi, mas de Ruth ele não poderia tomar como mulher, né? Talvez ele já tinha a esposa dele, não queria problemas, não sei, aqui não relata. Mas Boaz pega testemunhas. Mas espera aí, deixa eu fazer a coisa certa, deixa eu trazer anciões, deixa eu trazer, porque quando eu tomar, eu também não quero que ninguém venha requerer. Quando eu pegar a minha bênção, quando as coisas começarem a fluir, eu não quero que venha ninguém pra cá dizendo que não me vendeu, que não deixou pra mim, que não foi, eu tomei posse de uma forma ilícita. Eu quero testemunha. Eu quero testemunha, né? E aqui Boaz disse, então vem, a minha testemunha, vem aqui, vocês estão vendo, não estão? Que ele não quer a bênção. A bênção vai ficar para mim. E aí, ele já sabendo, né? O coração de Ruth, ele já sabendo as bênçãos que ele ia ter, porque ele já tinha visto que era uma mulher virtuosa. Só que ele vai relatar, né? Ele vai vender Ruth, ele vai dizer assim, ó, você tá perdendo uma grande mulher, viu? Perdendo uma mulher assim, 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 ele ficou quietinho. Cuidado pra você não tá vendendo o que é seu. Ó, falando aos quatro ventos. Cuidado pra você não tá vendendo o que é seu, tá? Ele ficou caladinho. Ele não falou nada. Ele disse, se você comprar, você vai ter que pegar a Ruth. Você vai ter que comprar na mão dela também. Ah, então ela eu não posso tomar como mulher. Ele, então eu tomo. Não quer, eu quero. Não quer, então agora falar, ele não falou nada. Ele já sabia quem era a mulher que ele estava querendo. Ele já sabia a potência que a mulher era. Essa aqui é a mulher virtuosa. A mulher que ele disse que ele fala que ficou besta com o que ele fez com Noemi. Ele disse assim, eu vou perder essa mulher que tem um coração desse? Eu não vou perder. Ele ficou caladinho, ele não disse nada, quem era Ruth, nem como era, nem como não era. Não vendeu não peixe. Ficou quietinho. Não quer não? Então vou querer. Todo mundo é testemunha? Somos. E ainda abençoaram ele. Ele bendiz. Ó, o pessoal ainda falou. Somos testemunhas. E o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel, né? As mulheres de Jacó que deram a luz, né? Que ambas edificaram a casa de Israel. E a porta, e porta-te valorosamente. E ainda falou mais, que seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, sabe? Pela descendência que o Senhor te dá esta moça. Ainda profetizou na vida dele. Ele aqui chegou, pegou tudo que tinha para pegar, que o Senhor tinha para entregar a ele, minha irmã. E ó, foi viver. Tem gente que perde a oportunidade. Tem gente que perde a oportunidade. Mas Boaz não perdeu não, viu? E aqui a gente finaliza essa história linda. História de superação. História de fé. História de recomeço. História de esperança. Né? História de amor. Coisa linda. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A palavra de Deus, gente, é tremenda. Ó, mergulhe. Mergulhe na palavra do soberano. Aleluia. E aqui eu tenho certeza que eles foram felizes para sempre.
sempre. Amém? Vamos encerrar, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, que entramos na Tua presença mais uma vez. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por esse devocional, por falar conosco. Obrigada, Senhor, por uma semana que está iniciando. Que o Senhor tome essa semana em Tuas mãos. Que o Senhor opere milagres nas nossas vidas. Que seja uma semana abençoada, uma semana de esperança, uma semana de paz. Uma semana, Senhor, embaixo dos Teus cuidados, da Tua proteção. Abençoa nossa casa, nosso lar, nossa vida. É isso que nós choramos, te agradecemos, te pedimos perdão também pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por coisas que precisam ser limpas, que o Senhor pode limpar, Pai. Então nos limpa, nos deixa alvo como a neve, porque o Senhor tem esse poder. Obrigada, Espírito Santo, por tudo. É isso que nós choramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Cheiro.